Salve que salve, cidadãos e cidadãs, meu nome é Ricardo Miquelis, estamos aqui no canal Cidadão Ninguém, dessa vez para apresentar alguns trabalhos de design gráfico que eu tenho, algumas peças, vou pontuar algumas coisinhas e tudo mais, trabalhos de faculdade, enfim, eu vou demonstrar nesse vídeo aqui meu portfólio, então tamo junto. Antes de mais nada, já se inscreve no canal se não for inscrito, já curte aí, já compartilha aquelas coisas naturais de quem tem um canal e fica mendigando like, tá certo? Muito obrigado por enquanto, mas vamos aí. E para começar, estamos aqui diante do logo do FoodUI. Quem é de Cambuí já tá ligado. O FoodUI, ele é tipo assim, um evento de comida, é como se fosse food trucks, mas na verdade são essas barraquinhas que tem aqui, ó. Não sei se vai estar mostrando o mouse aí, a seta do mouse, mas a ideia seria um negócio mais simples, nada tão complexo, que remetesse a essas barraquinhas, né? Essas tendas, assim, ó. Então eu fiz a tendinha aqui, coloquei um chapéuzinho de chefe e pronto, já tá certo. Então quem não sabe, foi eu que criei o logo do FoodUI, Cambuí, tá certo? Próximo. Pra quem também não sabe, eu que criei o logo do Festival de Inverno de Cambuí. Esse aqui, na verdade, foi o segundo logo. O primeiro já era bem mais simples também, não tinha tanta frescura. Esse aqui eu quis colocar umas folhinhas de outono, apesar de ser inverno, né? E o cachecol aqui no O, né? Dando uma ideia de cachecol. E o logo, esse aqui desde o primeiro já era o mesmo. Um bonequinho que forma a palavra FIC, que é F-I-C, de Festival de Inverno de Cambuí, né? Tipo assim, aqui é como se fosse o I, assim, ou o F, né? O F, aqui com o cachecolzinho dele sobrevoando ao vento. O I, com a cabecinha. E o C, como se estivesse encostado assim num barranco e o vento batendo, essas coisas assim, mais ou menos. E muita saudade do festival. Hoje em dia ele mudou de nome, acho que é o Festival Cultural Cambuiense, ou Festival Cultural de Cambuí, não sei. Mas enfim, a ideia é a mesma, mas mudaram-se as estações. Nada mudou. Esse aqui é um cartaz mais simples, é um banner, na verdade, para o Clube Literário e Recreativo de Cambuí, quando estava completando 58 anos. Hoje deve ter mais de 60, não lembro. Isso aqui acho que foi em 2014, por aí. E esse banner eles imprimiram e ficou grandão, assim, tipo... Ih, mosquiteira. Ficou grandão lá fora, assim, exposto, em frente ao clube. Eu achei da hora, assim. É simples também. Taquei um fundo ali, joguei uns Breguet Nights, baile de aniversário, banda Fatos, DJ Donato Marques, informações, pronto. Nada demais, simples e direto. Esse aqui também. É um dos tantos cartazes que eu fiz para Gonçalves, a prefeitura de Gonçalves. E esse foi pro 4º Festinverno Gonçalves, que rolou, se eu não me engano, também em 2013 ou 14. E eu ainda tinha a minha marquinha aqui, que era mídia 2 na época. Nossa, faz tempo. Também. Bagulho meio simples, tipo flat design, né? Remetendo aqui a araucária. Se eu não estou enganado, isso é uma araucária. E é isso. Nada demais também. Meio simples, apesar de bastante informação. Pronto. Esse aqui é um cartaz de umas das cervejadas que rolaram aqui da DC Produções, na época também, de 2013, 14, 15 até 16, se eu não me engano. E aí, esse aqui é um dos que eu mais gosto, porque também tem essa coisa mais simples, mais flat, assim. E a cervejada fica comigo, que era Dia dos Namorados, se eu não me engano. Quer dizer, se não me engano, não. Dia dos Namorados, que dia 13/6, né? Um dia depois rolou. E aí eu peguei, tipo, 2 vetorzinhos, assim, o moleque, ele tava segurando um buquê de flor, taquei umas cervejinhas, como se ele tivesse, tipo, presenteando a namoradinha dele, enquanto ele tá pensando nos dois, assim, todo feliz, se vocês me entendem, ela tá pensando em cerveja. E diante, assim, de um candelabro, o que é isso aqui? Sei lá. Meu, eu achei simplinho também, um fundinho, assim, que... Bom, sei lá, tudo simples, mas objetivo e bonito, assim. Eu gosto muito desse aqui. Esse aqui já foi também um bannerzinho que era para divulgar o Brutal Open, que era o evento que eu tava fazendo junto com a galera do Caipirão Bar e Eventos, que era lá no Córrego. Vixe, faz tempo isso aí também. Esse boneco aqui eu mesmo desenhei, daí eu vetorizei e taquei aqui. E, pô, nunca rolou, mas ia ser um evento da hora. A gente tava pensando em trazer umas bandas. Brutal Open, aqui o sistema é bruto. Putz... Esse aqui também, se rolasse ia ser louco. Esse aqui também é um cartaz que eu fiz pro CPB, para quando veio a banda PSG, Poluição Sonora Gratuita de Taubaté. Mais as bandas Tumbeiro, Cova Rasa de Pouso Alegre, Mons 13, a minha banda Venerata, Golem e Tunic Faith. Aí eu fiz essa ideia de um carinha meio thrasher,
né? Saindo essa poluição sonora gratuita do ouvido dele, formando o nome das bandas e tudo mais. Bacaninha, simples e direto também. Aí, na mesma pegada, também criei o cartaz pros 15 anos da banda Discurso de Pobre lá de São Paulo, tá ligado? E aí também seria, né? Tipo, um bolo e dele saindo vários bagulho bizarros, assim, meio grindcore mesmo, pegada. Assim, olhando hoje, assim, eu penso que eu poderia ter feito muito mais, com mais detalhes, mas assim, na época não tinha tanto recurso. E aí também eu vetorizei, eu desenhei à mão, vetorizei. E é isso, Discurso de Pobre. Junto com o Paranoia West, Western Day, Tombeiro, Natural Almas, Alacumarra, Dr. Fritz e Podpah, na Casa de Cultura do Butantã, que rolou lá em São Paulo. Foi muito louco esse evento aí. Esse aqui também é um cartaz que eu fiz. Esse tá meio poluído assim, mas você consegue entender, até porque a proposta dele era divulgar justamente esse Zombie Walk que rolou em Cambuí e do qual eu organizei, tá ligado? E é isso, ó. Bom, os detalhes, aí minha banda também tocou no final, no CPB, foi muito louco. Esse rolê também foi da hora, assim, simples e direto. Quer dizer, simples e direto foi o evento, né, em si. Agora o cartaz tá bem poluidão, assim, sanguinolento. Um bagulho meio, uau, tome na cara. E é isso, aí rolou a banda Liberdade de Expressão junto também, lá de Estiva. Muito louco esse rolê, nossa, faz tempo. Esse aqui é um rolê que não aconteceu, é o segundo encontro de youtubers de Cambuí, o primeiro rolou de fato. Aí esse segundo aqui tava pra rolar, não rolou. Mas assim, a ideia dele foi meio que pegar essa parada de tipo... Como é que fala? Como se fosse a telinha mesmo do YouTube. E aí, criando cartaz em cima dele, né? Cambuitubers, União dos Youtubers de Cambuí. Tinha essa brisa aqui. Era muito louco, cara. Bate-papo, apresentação de vídeos, tutoriais de gincana. Era tipo um festival de cinema, assim, mas só que bem mais rústico, assim, com a gente. Os criadores de conteúdo aqui de Cambuí se reunia pra mostrar os seus trampos. Era muito louco, cara. Aí tá lá o título também. Resolvemos organizar outro encontro e olha no que deu. Só que não deu em nada, porque não rolou esse aqui de fato. Falando em fato, a Fato Grossi, né? É um logo criado para uma marca que era de joia, se eu não me engano, tipo... E aí tinha essa proposta bem mais clean, assim, um negócio bem chique, sei lá, tanto que tem um diamantezinho aqui, né? Como é que fala isso aqui? É um losango. E aí, um FG formado aqui nas duas letras. Simples, direto, pronto. Esse aqui é um logo para Hamburgueria Premium, que também tinha aqui em Cambuí. Acho que foi uma das primeiras, se não a primeira, hamburgueria com hambúrgueres artesanais que rolou aqui, saca? Aqui em Cambuí, que eu digo. A proposta foi basicamente criar um desenho aqui, um vetor de um lanche, né? Pra também não ficar tão... Porque assim, olhando assim, na época também, né? Se bem que hoje em dia é a mesma coisa. Você bate o olho assim para alguns logos de hamburgueria e tudo mais, é sempre aquela coisa, ele está com um lanche de verdade, assim, sabe, na foto. É meio bizarro, assim. Então eu acho que quanto mais simples, flat mesmo, assim, ficar, mais objetivo, melhor. Então isso aqui eu acho que casa bem com a ideia. Era uma casa, tipo, uma casa antiga, né? Onde criaram a hamburgueria no início. E aí eu criei essa, tipo assim, uma casinha, né? Em cima, uma coroinha. E hamburgueria premium, uma coisa bem premium mesmo. Nossa, bonito, 5 estrelas. Tanto que tá aqui, 5 estrelas. E é isso. Aqui foi... Isso aqui, cara, rolou de verdade. Era uma... Como é que fala isso aqui? Um cardápio pro Joãozinho Lanches, né? Eu que criei esse logo e tudo mais. Eles não usam hoje. Se pá... Nem usaram na época, usaram sim o cardápio, eu lembro muito bem, usaram esse cardápio aqui exatamente como tá, só que não usaram o logo, né? E esse logo é bem bacana, assim, acho que ele tem umas, tipo, ele dá um tchan, vou até aproximar aqui, ele dá um tchan sim, porque, pô, eu peguei isso aqui também, dei uma criadinha em cima de uma outra ideia que eles tinham, taquei esse chapéuzinho e tudo mais. E aí o Joãozinho, eu juntei, que fiz um Z junto com um L, assim. Então, pô, sei lá. É uma brisa, né? Mas ficou da hora.
E aí, um protótipo que eu fiz agora para o Grilinho Lanches também, que é um... Só que esse aqui não rolou, tá? Esse aqui foi só um protótipo, porque disseram que na época também, faz muito tempo isso, que ele precisava e tal. Assim como eu fiz pro Joãozinho, falaram, por que você não faz pro Grilinho também que tava precisando? Que também é uma lanchonete que tem aqui. E aí eu criei esse... E ficou legal, cara. Simples também o objetivo, mas nunca chegou a ser usado. Se pá, nem conversei com ele, nem lembro direito. Faz tanto tempo isso. E o logo também. Eu peguei o grilinho lá do, se eu não me engano, do Pinóquio. Cara, eu não lembro qual. Não, o Pinóquio. Acho que é do Pinóquio. O grilo falante. E aí usei, né? Eles têm aqui na cidade, cidades pequenas, tem essa mania de usar assim, logos e desenhos de terceiros, às vezes, né? Dando uma modificada aqui e ali, para adaptar ao estabelecimento deles, né? E aí ficou essa parada. Fugindo também daquelas cores vermelho e amarelo, que chama atenção porque é uma lanchonete, né? Então, só fiz o verde aqui porque remete a grilo mesmo, né? Esse logo aqui, aí já vai entrando numa pegada mais da faculdade, porque esse foi o primeiro logo da minha primeira agência, um protótipo de uma agência que a gente ia criar lá entre os alunos, né? Seria a Sigma Solutions. Então eu usei o símbolo da Sigma, se eu não me engano, isso aqui é o símbolo da Sigma, né? E aí usando também ele, adaptando ele ao SIGMA, né? Formando esse logo aqui, simplinho também, mas objetivo. Só que nunca chegamos a usar, a não ser fazer esse trabalho aqui, que é um trabalhinho bem mais ou menos também. Que aqui tem, qual o melhor presente para dar a uma criança, né? Se não a opção. A gente estava falando sobre a influência que os adultos têm na formação religiosa da criança, por exemplo. Aí falando aqui, se presente a criança aceita, a religião a criança deve escolher, né? E aí tá aqui um carrinho de brinquedo escrito presente de Deus, foi Deus que me deu. Tipo, pessoas que compram carro e falam que... Bom, enfim... Coisas religiosas, cada um com a sua crença aí, e a gente fez essa brincadeira. Aí tem mais um aqui, a mesma parada também. E aí um outro com cubo mágico, tipo a brincadeira da criança. Ela vai montando ali, escolhendo qual religião vai seguir. Aí tem evangélica, islâmica, ateia. Não a religião, o ateísmo, mas enfim, faz parte, né? Católica, espírita, evangélica, enfim, tudo isso aqui. E aí aquele negócio, qual o melhor presente para dar uma criança e não opção, né? Bom... Não sei, sei lá, não sei opinar. Mas na época a gente nem usou isso aqui. Usamos uma outra coisa que eu nem lembro exatamente como é que foi. Faz tempo, foi o primeiro trabalho que a gente fez na faculdade. E depois disso eu já entrei numa outra agência de fato, a gente juntando a galera, fazendo certinho, que foi a agência Balena, que tá aqui. E aí também, criação do logo foi uma parada meio que tipo assim, balena é baleia em espanhol. Então a gente tinha lá várias ideias de nomes e utilizamos balena. E aí o próprio balena que já dá intenção de mar, né, ondas assim, e falando, desbravando os mares da criatividade. Então a gente usou o símbolo de uma baleia, lógico, com um pincel aqui, como se ela estivesse sorrindo. É isso, simples e objetivo também, como deve ser. Aqui é meio que uma extensão da Balena agência. Seria a editora Balena, ou Balena Editora. Que aí a barbatana da baleia formando um B. Também bem simples e objetivo. É que a gente fez um trabalho específico que era para criar uma revista, como se já existisse uma revista no caso, e pegar e adaptar, fazer uma coisa nova, criar em cima dela, de uma revista que já existe. A gente pegou... Na verdade não existe mais, eu acho, mas era a revista 7 de cinema. E inclusive podia mostrar aqui, mas eu vou mostrar numa próxima oportunidade, um próximo vídeo, que ela é bem completa, assim, tem capa, contracapa, editorial, as matérias, tudo a gente que escreveu, galera da agência caprichou nos textos lá, e aí eu montei a imagem tudo em cima no InDesign, assim, ficou muito louco, muito show, tiramos 10 e tudo mais, modéstia à parte, né? E aquele negócio, inclusive, tem uma curiosidade sobre isso, porque eu uso muito o CorelDRAW. Então, tem muita gente que torce o nariz, principalmente empresas. As empresas que pedem aí, pacote Adobe, Illustrator, tudo mais. É interessante você aprender Illustrator, sim, e eu também sei uma coisa ou outra. Se eu pegar aqui alguns tutorial ali, eu já destruncho. Mas eu lembro que na época da faculdade, no trabalho exatamente de fazer essa revista, que a gente estava fazendo ali, montando mais ou menos na faculdade mesmo, no Illustrator, né?
E aí falaram pra terminar em casa. Eu terminei aonde? No CorelDRAW. Então cheguei lá, apresentei pro professor. Quer dizer, a montagem foi no CorelDRAW, depois eu coloquei no InDesign e aí a apresentação ficou certinha no PDF e o professor adorou, então já era. Então, tipo assim, ele nem sabe que eu fiz no CorelDRAW, nem precisou falar, né? Poderia torcer o nariz, tipo, ai, nossa, não, eu pedi pra você fazer no Illustrator. Enfim, não importa a ferramenta que você usar, desde que você use e faça direito, faça o trabalho, enfim, termine ele da forma que você tá batendo o olho, você nem vai saber, ah, você fez isso aqui, sei lá, no Canva, ah, sei não, faz no Illustrator pra mim. Então, não importa a ferramenta, qualquer uma, já era. Esse aqui foi um trabalho também, eu não lembro pra que matéria exatamente, mas a gente tava falando de hipertexto, hiperlink, na verdade, que seria a criação de um site, assim, fictício, né? E aí eu criei esse aqui. Indicadores.com, siga-nos os bons, que seria um site de filmes, né? Filmes, séries, música e tudo mais. Mas com foco em filme mesmo, cinema. Então tem ali, ó. Não sei se dá pra ver aqui a setinha, como se fosse a mãozinha mesmo de... Quando você clica no home, aí ela sobe assim, né? Tipo assim, a aba. Cinema, séries, tudo mais, tal, tal, tal. E aí tem aqui, era bem na época que tava lançando 3%, Netflix produz série 100% brasileira. E é engraçado, fiz esse jogo, né? De 100%, 3%. E aí com a fotinha, tudo mais. Tem até publicidade do Filmou, Netflix aqui. Música Lollapalooza. Isso foi em 2016, então tá aqui também. E aí, lembro que na época, falando em música, né? Tá aqui, tipo, como se fosse uma propaganda do Lollapalooza, mas também tem um preview do Deftones, que tava lançando um novo álbum, se eu não me engano era o Gore. E aí a Adele também lançando Hello, It's Me, né? Review, tal. E aí, cinema, Star Wars, episódio 7 tava lançando. E aí o Oscar 2016 também tinha aquela parada do Menino e o Mundo, é isso o nome desse filme aqui? Brasileiro? Eu não lembro. Que concorreu, né? E aí, enfim, aí tem também aqui, ó, preview do Esquadrão Suicida, o primeiro. E o 007 contra Spectre. E aqui do lado aqui, falando sobre games, Halo 5... que era lançamento, e sobre novelas, Os 10 Mandamentos, e Rede Record impressiona com efeitos visuais, tá certo? Então, bem bacana. Eu gosto desse trampo, eu tenho até ele impresso, assim, acho louco. Aí, mais um. Esse trabalho aqui foi muito louco, cara, um dos melhores, assim, que a gente fez, que aí também, nesse caso aqui, tem como se fosse um site para essa loja, para essa marca da Bravo, Use e Seja. O que seria a Bravo, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Aí tá aqui, bravo.adidas.com. Seria meio que um braço da Adidas, como se fosse uma marca não terceirizada, eu não sei exatamente a palavra, mas uma marca da Adidas que foge da associação da Adidas, apesar da gente meter aqui as três listras da Adidas formando esse mosquetão aqui do logo, né? Mas enfim. E aí tá, é um mosquetão que remete também à aventura, já que a marca ela tem essa pegada mais de aventura, de trekking, de montanhismo. E aqui, até o Bravo escrito, ele dá a intenção de subida aqui, ó. Se você perceber, ele tá inclinado para frente, né? Tipo, dando uma inclinada. Mas também tem o R, que ele tá subindo. E aí o A formando, tipo, se fosse uma montanha também, subindo. E o V dando essa intenção de subida. Então, como se fosse para cima. Bravo, use e seja. Tá certo? E aí também, home, calçados, tudo como se fosse clicando, você ia para as janelas, abrindo novas janelas e abas, entrar, minha conta, carrinho. E aqui tem Vista Coragem que o torna livre. E aí, essa arte aqui eu vou falar sobre ela mais pra frente aqui. Mais pra frente não, assim, talvez é o próximo. Aí tem, né, tipo, como se fosse um banner que você clicava aqui, dava 50% de desconto em toda a loja e tudo mais. E aí alguns produtos, né, que a gente adaptou também, colocou Bravo ali e tal. Na blusa, enfim, pegada meio profissa mesmo. E aqui você clicaria e levaria a uma nova aba também, dicas sobre trilhas pelo Brasil e pelo exterior, e trequinagem, uma brincadeira com trekking e traquinagem, né? Aventure-se com as crianças, assim, como se tivessem também dicas de como se aventurar em alguns lugares, montanhismo com crianças e tudo mais. Então, foi bem bacana esse site aqui, né? Essa criação de um layout para site, no caso. E aí, de novo, o logo, né? Que é um mosquetão que forma também aí dá essas três
É como se fosse o encaixe ali, né? Formando as 3 linhas da Adidas. Apesar do professor ter falado para fugir, mas acho que ele nem percebeu, a gente nem falou sobre isso aqui também. E aí, essa arte, né? Que também é simples, assim, a gente não pensou muito, deixar tão certinho, né? As linhas estão meio tortas aqui. Mas a gente pegou a ideia daquela... de um... Como é que fala? Tem uma foto, né? Muito... caramba, tá fugindo aqui a palavra. Uma foto muito clássica, né? Da época da Segunda Guerra Mundial, que são aqueles... soldados erguendo uma bandeira, se não me engano, dos Estados Unidos. Eu não lembro. Foi da Batalha de Iwo Jima, se foi isso mesmo também. Eu tô meio por fora, assim, da ideia. Mas a gente adaptou como se fossem montanhistas conquistando uma montanha, né? O cume de uma montanha. E aí, vista a coragem que o torna livre. Que a gente tá falando para vestir os produtos da Bravo, claro, né? E aqui o logo da Bravo na bandeira. Então é muito louco isso. É um dos trabalhos mais da hora que eu acho. Isso aqui também. É um trabalho assim que a gente pegou meio que criativo, vamos dizer assim. Se vocês bater o olho assim, você não vai tipo, entender o que tá rolando. Mas seria uma peça para divulgar, na verdade, tipo assim, falando sobre uma homenagem ao... Aqui, ó, 5 de novembro, dia do designer de moda. Então, o que a gente pegou? Uma calça jeans rasgada. Então, você estaria folheando ali uma revista e ela ia estar rasgada. Tipo assim, você ia pegar essa parte... Aqui não tem como mostrar aqui, mas tá, com a setinha. Se tiver vendo aí, ó. Ia pegar essa parte aqui, ia virar... Ela ia dar pra cá, né? Agência Balena trabalhando seu estilo, 5 de novembro, dia designer de moda. Aí você ia ver a parte de cima também. Você virava, que ó, nós rasgamos essa página porque tá na moda. E virava, aí do outro lado tava escrito, uma homenagem a quem dita tendências. Eu não sei qual seria a dificuldade, assim, também, né? De se fazer isso em uma revista. Imagina, toda revista ter uma página rasgada, assim. Não sei qual seria o custo disso também, qual seria a produção, como seria a produção, mas que a ideia foi boa, a ideia foi. Essa aqui também é uma das ideias que eu achei interessante pra caramba, assim. Que, bom, não sei se você tá entendendo aqui, ó. Tá tudo em um emaranhado de palavras e aqui embaixo tá falando que atinge 27% dos brasileiros e vem crescendo a cada ano. Colabore com a educação do país, valorize os professores. Aí colocou, não entendeu? Dobre a página no local indicado, caso não esteja na estatística. Tá? 15 de outubro, dia dos professores. E aí a Agência Balena apoia e colabora com a educação. Então, por exemplo, dobre a página no local indicado caso não esteja na estatística. Então, aqui está escrito, ó, dobre, eu não consigo dar mais um. Dobre aqui e junte com a parte de cima. Então, você teria que dobrar aqui em cima. Tipo assim, ó, pega aqui esse meio, tá até, né, com as setinhas aqui. Você ia dobrar aqui, puxar aqui e dobrar para cá. E ia formar a palavra analfabetismo. Que eu não sei se vocês conseguem ver, ó. Aqui e embaixo. Analfabetismo atinge 27% dos brasileiros e vem crescendo a cada ano. Colabora com a educação do país, valoriza os professores. Então, isso aqui teria que ser num papel, então, muito mais fácil de eu mostrar. Eu teria que até imprimir aqui e mostrar. Quem sabe numa próxima oportunidade eu faça isso, né? Mas a ideia foi boa também. Isso aqui a gente não chegou a usar, mas também eu acho a ideia boa e eu acho interessante mostrar, apesar de ser um pouco apelativa, então a gente meio que descartou, né? Há situações em que ser positivo não é legal. Apesar de tratável, HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis ainda se espalham no país. Proteja-se e use camisinha. Então era uma campanha para estimular o uso da camisinha e a gente falando sobre HIV. Então, como você pode ver aqui, há situações em que pode ser positivo. No positivo, a gente quis colocar até em vermelho para manter esse como se fosse ideia de sangue, né? E aqui, ó, formando um HIV, né? Aqui o H, até com positivo, e V. Mais ou menos isso. Gestalt, né? Que eles falam. Faz tanto tempo que eu saí da faculdade, nem sei mais dos termos, do bagulho, nem sei nada mais. Mas isso aqui foi da hora. Isso aqui também foi um trabalho de faculdade que a gente fez bem na época que o Dória tava pintando todos os murais, todos os grafites de cinza. Então tava deixando São Paulo literalmente cinza, né? A cidade cinza. E aí a gente pegou uma foto de um grafite, de fato, e colocou como se a baleia do nosso logo fosse colorindo por onde ela passava e não
tipo assim, tirando o cinza que ele deixou e recolorindo, assim. Então, em Cidade Viva, o cinza não cabe. Não, o cinza não cobre o que resiste. Assim como a tinta leva a vida e arte aos muros, a agência Balena segue espalhando cor em todos os lugares que passa, mesmo em tempos de murais cinzentos. Marcas enraizadas não se cobrem com tinta. E é isso, cara. Também bonitão. Vamos lá. Isso aqui fez parte de um slide que eu também montava alguns slides lá para apresentar, né? Isso aqui a gente teve como trabalho reimaginar a marca Ige Calcinha, que é uma marca, assim, até se olhando assim, o logo é um pouco paia, né? Bem simples também, mas é um simples muito arcaico, assim, muito antigo. E até a embalagem deles é disso aqui, ó. Também não é nada atraente. O que parece, não sei. Mas a nossa nova proposta seria criar uma nova embalagem também, né? E aí a ideia foi fazer tipo uma embalagem como se fosse de um shampoozinho mais reta. E aqui no bico como se fosse uma gota. Também nada tão específico, mas chamou a atenção do professor, por exemplo, que gostou da nova proposta. Então acho legal trazer aqui uma das partes, né, do slide que eu fiz. Porque eu não ia mostrar todo o slide aqui. Esse vídeo já vai ficar um pouco grande, então ficar mostrando slide por slide não dá. Isso aqui também foi um trabalho de faculdade, foi o primeiro que a gente fez com a Agência Balena, que foi reimaginar também a marca e o logo, enfim, toda a marca, né, da Coroada, que era uma loja de uma das nossas amigas que estava na Agência Balena. E aí a ideia foi fazer uma coroa em cima daquelas almofadinhas de rei, assim, rei, rainha e tudo mais, saca? Inclusive, a gente criou essa ideia mesmo. Levamos uma almofada vermelha, assim, com uma coroa dourada, e dentro dela tava o trabalho, tipo um caderno, tudo encadernado. O trabalhinho foi entregue à professora, inclusive a gente fez todo um processo, assim, foi muito louco, cara. Esse dia foi da hora. Um dos trabalhos em que teve toda a equipe da Balena reunida, porque depois a turma se dispersou, algumas pessoas saíram da faculdade, mas enfim, foi muito louco, cara. Coroada. Esse é um logo assim, simples também, direto e objetivo, que eu acho bonito pra caramba. Essa fonte aqui casou muito bem com a ideia. Bonitinho. Agora esse aqui, putz, esse aqui já começa a papagaiada, né? Essa brincadeira aqui. Na verdade, cara, eu lembro que na faculdade lá teve uma aula que pediram pra gente reimaginar também algumas peças, algumas marcas do passado e colocar no futuro, e coisas que não passariam, por exemplo, no Conar, né? O Conar nunca aprovaria isso hoje, pelo menos, né? Porque na época era muito comum as bebidas utilizarem fotos de mulheres seminuas, assim, para divulgar a marca, a cerveja ou a bebida que fosse, entendeu? E aí eu peguei logo a Rita Cadillac para falar aqui que... E aí logo com a Devassa, né? E Devassa enchendo seu tanque desde 1933. Esse Cadillac é movido a Devassa. Lógico que isso aqui eu mostrei pro professor, foi motivo de risada de todo mundo lá. E tanto que tá bem, né, resolução horrível aqui, mas foi só brincadeira mesmo pra mostrar lá, né. E aí aqui também, uma outra brincadeira, sem Devassa, ela com a carinha meio devastada. E aqui com Devassa ela toda arrumadinha, né. Se a Devassa move um Cadillac, ela pode ser seu combustível. Tipo... coisas que jamais passaria no Conar hoje. Nem ferrando, cara. E aqui também, né? Foi um desenho que eu fiz em casa, na brincadeira, assim, bem tosco também, só pra zoar. Aí eu levei lá na faculdade também. Usei até uma Crio como exemplo. Só assim pra você pegar uma gostosa. Então é tipo uma mão segurando, pegando mesmo uma latinha de Crio. E aí só assim pra você pegar uma gostosa, né? Mas é isso, cara. Foi engraçado isso aqui. Criatividade... nota 0. Mentira, nota 1000. Isso aqui também foi uma foto que eu tirei e eu fiz uma montaginha tosca como se fosse um filme, saca? Tipo assim, é uma foto minha, né, no caso. E aí o mequetrefe, quando os bordões caem em esquecimento, ele volta para te atormentar. Um filme de David Lynch. E aí tem aqui, né, tipo, os caras velho Enterprise apresenta, tal, The Baker Thief. Thief, eu não sei como é que fala, Thief. É uma palavra tão chata de falar. É tipo assim, nada a ver. The Baker Thief é tipo...
meio que uma brincadeira com vários títulos traduzidos no Brasil que não tem nada a ver com o título original, né? E aí, 35 de setembro nos cinemas. É isso. Dos mesmos criadores de Os Quadrigêmeos Univitelinos do Além, que também é um cartaz que eu tinha feito, tipo, é que eu não achei aqui, senão eu ia colocar. Eu tenho vários, assim, que eu criei nessa pegada, assim. Esse aqui é o mais simplinho, assim. Mas eu resolvi colocar aqui, porque eu fiz essa brincadeira toda. E ficou da hora, assim. Parece mesmo um filme, né? Em breve nos cinemas. Esse aqui é um logo que eu criei pro Lizzy Batata House, que era uma, tipo assim, uma batata house, né? Que a gente vendia coisas de batata aqui em casa, minha mãe e tudo mais. E a ideia era um bolinho de batata, que ela chamava de bolata, que era nesse formato aqui, meio cônico, assim, meio, sei lá, um formatinho meio arredondadinho. Eu sei lá, enfim, um funilzinho. E era gostoso comer com limão, então pegar a metadinha do limão aqui e formou tipo um vértice, assim, que está sempre girando, uma coisa bem simples e objetiva também, bonitinha. E tanto que no prato a gente apresentava assim, tem até fotos e tudo mais, mas é isso, um logo bonitinho. Tem até no Z aqui, ó. Tamo junto com esse aqui. Esse aqui é da hora, eu gosto de mostrar ele porque é um dos trabalhos que simples e que eu gosto muito. Esse aqui também é um trabalho muito simples, que era, né, no caso, acho que não existe hoje mais, um sex shop de uma amiga minha. Opa, mosquiteira. Sex shop, sex break. E aí a ideia de uma pimenta sendo mordida por uma boca aqui e tal, tudo mais, né? Tipo, formando uma boca sensual, mordendo o lábio. Sex break. Também é da hora, foi usado bastante. Esse aqui eu não sei se foi usado. Também eu fiz para uma amiga minha, que também era uma agência para ela na faculdade dela, a agência dela, Tetris. E aí eu peguei, né, os bloquinhos de Tetris, formando aqui e dando essa intenção de um T, juntando aqui com o Tetris da fonte. Tudo quadradinho, uma coisa bem simples e objetiva, flat design, aquela coisa de designer meu. Esse aqui é um logo que eu gosto muito, que à primeira vista assim você não consegue identificar o que ele significa e tudo mais, mas era de uma marca, de um aplicativo no caso, chamado The Vips. Não sei se existe hoje e tudo mais, mas enfim, fica aí registrado um logo que eu gosto muito, e o conceito dele é da hora. Então, The Vips. Então aqui tem um V de Vips, né? V. Você dá pra formar um V, um I e um P. E tudo forma um S, né? Então, tipo, V-I-P-S, de Vips. E aí é como se fosse um botão de um aplicativo no celular mesmo, né? Tipo assim, você clicava ali e ia pro aplicativo. Aqui é um cartaz que eu criei pra... Tipo assim, eu fui fazer uma entrevista de emprego nessa marca aqui, nessa agência, Fun2You. E aí eles pediram lá pra eu criar um... Falaram assim, cria lá um cartaz assim, pra gente ver como é que é o seu trabalho. Pra uma festa deles chamada Tamo Gigante, que inclusive já aconteceu. Existe mesmo, de fato. E aí eu quis fugir do padrão, né? Aí eu coloquei aqui Tamo Gigante. Eu mesmo criei esse logo aqui, Tamo Gigante, que seria um bonecão gigante aqui. Enfim, a festa gigante sem suplemento. Tá certo? E aí como que seria? A festa ia ser não, rolou de fato lá no Canindé. Então aí tem um estádio aqui desenhado como se a pessoa estivesse fazendo um rascunho e tal no escritório. E aí ela mandando pra pessoa, sei lá, conversando com algum amigo e tal. Ó, sim, será grandioso, estou ansioso, hein? Será no estádio, né? Qual é o nome da festa? A pessoa perguntando. Aí a pessoa que tá aqui escrevendo, fazendo todo o rascunho, as paradas, falou, adivinha, dica. Aí colocou uns emojis ali, tipo, meio que... Tal. Aí a pessoa fala, não faço ideia, fortões no sol jogando bola e umas pessoas dançando. Ele, hahaha, tamo gigante. Assim, né? Meio que quis fugir do padrão. Não fui chamado, não trabalhei lá. Mas assim, fica registrado aqui toda a montagenzinha que eu fiz, de colocar o celular como se fosse em cima da mesa e tal, calculadora, isso, aquilo. E aí, junto a isso, também tem essa aqui. Essa peça que eu fiz bem antes, que foi para participar de uma promoção para ganhar um par de ingressos com tudo pago para ir pro Monsters of Rock em 2013, se eu não me engano. Que teve Aerosmith, Slipknot, Whitesnake, Korn, Rat, Limp Bizkit, Queensryche, ou Queensrÿche, não sei. Hatebreed, Buckcherry, Killswitch Engage, Gojira, Dokken, Hell Yeah e Dr. Sim. Eu acho que o Hell Yeah não veio, mas beleza.
Aí, qual que foi a ideia também? Fiz toda a montagem, coloquei um prato como se fosse em cima de uma mesa, um cafezinho aqui, tal, os talheres. E aí, aquela ideia de pareidolia, de pessoas, tipo aquela cena... E na época, eu acho que teve uma notícia justamente de uma senhora fanática, religiosa aí, que viu Jesus no pão, né? No bolor do pão. Aí eu peguei essa ideia, coloquei um pão aqui e fiz como tivesse torrado ali um capetão ali, né? Monstruoso. Do rock, um monstro do rock ali, né? A arena em Ibiza era monstruosa. Assim, eu só não falei, eu devia ter colocado alguma coisa, né? Que remetesse a isso. Mas assim, na descrição, que isso aqui foi pro It's Noon, que era um site onde você divulgava, a pessoa divulgava lá, né? No caso, a promoção, e você conseguia enviar seus trabalhos. Eu enviei esse aqui e coloquei na descrição exatamente isso, falando de pareidolia e... Enfim, toda essa história que eu acabei de contar aqui, do bolor e tal, Jesus no pão, enfim... E eu tive menção honrosa, não ganhei nada, só uma menção honrosa. Mas assim, quem ganhou, que criou mesmo, fez um desenho foda, mereceu. Mas assim, eu fiquei muito triste, porque eu queria muito ter visto Slipknot na época, Korn também, Limp Bizkit, Hatebreed. Se bem que Hatebreed já tinha visto já, tá. Mas assim, putz, não ganhei. Mas fica como exemplo, eu gosto muito de demonstrar esse trampo aqui, porque é um bagulho foda, né. Eu acho que é isso, acabou. Então é isso. Deixa eu só voltar aqui. Então, rapaziada, esse foi os meus trabalhos aí, alguns de faculdade, mas enfim, todas minhas peças de criações gráficas, design gráfico, eu apresentei aqui. Não todas, né, no caso, mas algumas importantes que eu achei, ou que eu julgo importante, assim, para demonstrar o meu trabalho aí, tá certo? Então, se você chegou até aqui, dá uma ajuda aí dando aquele like, compartilhando, se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito, porque ajuda bastante a crescer o canal. E é isso, cara. Quem sabe numa próxima aí eu trago a revista que eu falei, ou alguns outros trabalhos de logo, criação de cartaz, flyers, folders e tudo mais aí, tá certo? E também alguns trabalhos de tatuagem que eu faço, beleza? Então é isso. Desde já, muito obrigado. Valeu, até a próxima.